Olá, o vídeo de hoje é dedicado para aqueles que vão se casar no exterior, ou já está casado com alguém no exterior, ou que está no Brasil e pretende se casar com alguém de outra nacionalidade. Hoje a gente vai falar dos contratos nupciais, tá? Esse vídeo é especificamente para você que está nessa situação. Hoje eu vou explicar o que é o contrato nupcial, porque ele é um verdadeiro salva-vidas e como ele impacta diretamente a sua vida financeira, migratória, espiritual, mental, ok? Então fica até o final para poder dar essas dicas práticas para você, que super vale a pena. E eu, infelizmente, só aprendi quando já era tarde demais, porque eu passei por isso, pelas coisas que eu vou contar aqui para vocês, e quase que eu perco tudo, mas ainda bem que eu usei meu pouco de cérebro que eu tenho pra me ajudar. Então fica aqui pra você ter que passar pela mesma coisa que eu passei. Vamos lá. Muita gente acha que contrato nupcial é coisa de rico ou de quem desconfia do parceiro. Na verdade, eu quero explicar aqui o que é um contrato nupcial. Vamos começar nessa parte que é mais importante. Ele é uma ferramenta essencial para te proteger os teus filhos, por exemplo, a sua família e até mesmo o teu cônjuge. Especialmente quando estamos lidando com relacionamentos, com casamentos internacionais. Aqui um parênteses, não é exclusivamente para relacionamentos, matrimônios internacionais, tá? Onde uma das pessoas é um estrangeiro. Pode ser também adotado por casais brasileiros. Gente, antes de começar, antes que eu me esqueça, vou fazer um disclaimer aqui, um aviso, tá? Eu sou Bruna Rocha, eu sou formada em Direito, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, e sou mestre em Direito na Europa também. Direito empresarial, Direito marítimo e Direito migratório, Direito de família, que engloba o Direito de família internacional, ok? Começar aqui. Tenho uma especialização em direito digital que não convém no momento, mas vou falar em breve porque estou terminando agora um dos meus livros sobre direito digital no Brasil, direito comparado com o direito asiático, chinês, para ser mais específico, e o direito brasileiro e europeu. Então, fica aí a dica também para não perder aqui. Tá? Eu sei que eu não posto muito, mas quando eu posto, acho que é bem interessante para vocês guardarem as minhas dicas. Então, eu fiz porque assim, as pessoas pensam, quer fazer litigação, você é advogada, não é tudo mais, não. E no caso, quando acontece nessas situações que precisamos ir acionar a justiça, nós tentamos sempre usar as vias administrativas e quando necessário, se não conseguimos, aí sim, meus colegas, meus colaboradores, que são OABeiros, né, foram OABeiros, hoje são advogados registrados pela ordem, e no estado, em cada um dos seus estados, trabalhamos com diversos colaboradores em estados diferentes, ok? E em países diferentes também. Então, por isso que eu tenho a qualificação para falar aqui, mas para deixar bem claro quem eu sou e quem eu não sou, ok? Vamos lá, então, o contrato nupcial é um documento jurídico que define, vamos deixar bem claro, que define como o casal vai dividir os bens, rendimentos e também as dívidas. É um contrato que vai além, um pouco além dos regimes que nós conhecemos, né, de comunhão de bens, que tem no final dos aquestos, ou, por exemplo, separação universal de bens, tá? Eu traduzo os termos, gente, ok? Então, me perdoe pelo português. Tanto durante o casamento, quanto durante não, em caso de separação ou de falecimento de um dos cônjuges, ok? No Brasil, se você não fizer o contrato, por exemplo, é automaticamente a comunhão parcial de bens. Significa que o que é meu é teu e o que é teu é meu também, tá bom? Fora do país, fora do Brasil, para ser específico, cada país tem uma regra diferente. Vamos lá? Por exemplo, se você for casar nos Estados Unidos, ok? O que vale é a legislação do estado onde você vai morar. Tá? E onde você registrou também o teu matrimônio. Na Itália, por exemplo, é diferente. O regime comum é uma comunhão universal, ao menos que você escolha outro. Na Hungria, por exemplo, quando você vai casar, no cartório, você não tem essa alternativa. Tá? Você não tem alternativa de falar, eu quero outro regime. Não, eles nem te perguntam qual regime, na verdade, que você quer. Você vai depois ou antes, fazer um contrato de comunhão, um contrato nupcial, como é que eu tô falando agora, tá bom? Então, cada país é diferente, tá? Então, um detalhe muito importante é que se você aplicar para um visto baseado, por exemplo, no casamento, uma reunificação familiar, alguns órgãos vão sim observar, tá? Não só para a aplicação do visto depois de casado, também se for para casar, que o visto do noivo, né, ou da noiva, que quando for para casar, por exemplo, você precisa de um visto para aquele país, eles podem sim analisar e utilizar isso tanto a favor quanto contra você, tá? Como vocês, né, como casal, decidiram fazer essa organização do seu patrimônio, ok? Então, assim, o contrato nupcial, ele é bom em certos países, é sempre bom observar também qual é o país, qual é a cultura, pra onde consumir, é comum, não é comum, e o que você pretende pro seu futuro também. Muita gente fala, eu não sou rico. Tá bom, mas você pretende ser rico num dia? Você não era rica também, de trabalhar, né, gente? Então, assim, a gente trabalha, a gente investe, a gente quer um futuro melhor. Então, se você já sabe, tem aquela certeza no teu coração que você um dia vai chegar lá e talvez, não seja nem porque o seu parceiro não seja uma pessoa ruim, mas as coisas mudam, as pessoas mudam, relacionamentos mudam, a gente cresce, a gente evolve. Então, assim, qual vai ser a reação? Né? Eu escuto, assim, casais falando, eu não vou pedir nada pra ele ou pra ela no caso de separação. Será? Será que sim? Será que não? Né? As pessoas mudam, a situação muda também, o país que nós estamos dependendo muda também, e o medo pode aumentar e levar, às vezes, as pessoas naquela mimosidade que toda separação e divórcio acaba, né, trazendo em todos os relacionamentos. Porque na realidade é assim, imagina você se casa nos Estados Unidos, começa uma nova vida, tudo maravilhoso, compra uma casa, investe, né, continua aqui nos exemplos, e anos depois você decide se separar. O que acontece muito,
um parceiro acha que investiu mais no relacionamento, outro nem tanto, a esposa geralmente fica cuidando da casa e se sente também afetada por isso, porque assim, eu não fui viver minha carreira, não fui fazer nada porque eu fiquei cuidando dos seus filhos, cuidando da tua casa e cuidando de você. E agora você me deixa sem nada. Acontece muito na mulherada, a gente vê muito isso. Então, assim, sempre bom também, porque nos Estados Unidos é muito comum a prática do pacto nupcial, somente pela família do homem. Isso é mais comum que a gente vê. Porém, a mulher tem o direito de falar, olha, eu não quero isso daqui, eu quero desse jeito, eu gostei assim, gostei assado, vou consultar com o meu advogado, com a minha advogada, com a minha consultora, quem é especialista em direito internacional e ver qual que é o melhor, o que atende mais aos meus interesses também. Talvez seja um pouquinho de egoísmo, seja, mas se foi apresentada aquela oportunidade, saiba negociar também, tá bom? Ou imaginem, tá? Vocês abriram um negócio juntos, também acontece muito, galera que vem pra Europa, e querem proteger o patrimônio familiar, perdão. E o contrato define, ele consegue definir tudo isso, desde o início, de forma clara. Então, não vai ter discussão lá no final. Tá? Lembra que eu falei do meu exemplo? Não tinha contrato, eu sempre tive mais recursos do que o meu ex-esposo. E o que aconteceu? Ele quis pedir a metade dele, ele veio pedir pensão também. Porém, o que aconteceu? Nós não tínhamos um contrato feito anteriormente à aquisição do matrimônio. Porém, nesse vai e vem nosso, eu acabei conseguindo, né, explicar para ele que era injusto o que ele estava fazendo. Porém, se ele quisesse continuar um relacionamento, que ele quis voltar, tudo mais, eu falei, você precisa assinar então um contrato pós-nupcial, que em alguns países também é possível. No meu caso foi na Croácia. E foi possível, foi feito aquele contrato pós-nupcial, no qual definiam todas quem era dono do que, até mesmo como nossos filhos seriam criados, e pela lei croata foi permitido também a inclusão de uma cláusula onde era determinado um valor X no caso de traição, por exemplo, de uma das partes. Então, depende também de cada país. Tem países que não aceitam. A Bélgica não aceita, por exemplo, essa cláusula, porque o adultério não é crime. Então, eles acham assim, não, porque que eu vou precisar recompensar aquela pessoa. Traiu, vocês se virem. Entendeu? Eu não acho justo, mas ok. Enfim, esses são os exemplos do porquê o contrato nupcial é tão importante e relevante hoje em dia, tá? E também na questão, por exemplo, das seus bens digitais. Gente, não se esqueçam, porque vocês também possuem seus assets digitais. Não é só a casa, não é só o dinheiro que tá no banco, não é só o seu telefone, mas também a tua conta no Instagram, o quanto que você monetiza, como que você monetiza isso, como que você vai, quem que vai cuidar daquilo, como que vai ser dividido aquele patrimônio em caso de separação ou de divórcio, ok? Então, quero deixar vocês aqui para finalizar com uma outra dica de ouro, que é converse com um advogado especializado no Brasil e no exterior, onde você vai morar, para saber quais são as regras, o que é aceito, o que não é aceito, o que é válido, o que não é válido, para depois não te prejudicar lá na frente também. E cada país, né, sabendo que cada país funciona de um modo, pode ser que o teu parceiro ou tua parceira não aceite, porém tudo pode ser conversado e discutido, dialogado, de uma forma racional, sem pressão. A gente nunca força alguém a fazer um contrato pré-nupcial, gente, isso é ridículo e nojento. E não se esqueça, se esse conteúdo te ajudou ou você achou relevante, se inscreva no canal. Eu tento publicar o máximo possível, eu sou mais ativa no Instagram, na verdade. E não esqueça de comentar que você conhecia já o contrato nupcial, você já tem, ou você sabia também do impacto que ele tem no seu futuro fora do país e até mesmo no país também. Comenta aqui. E se estiver planejando casar fora, me chama que a gente cuida com tudo com estratégia e com muito carinho. Até a próxima!